Olá, neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 2 da série Herdeiro de Deus do Alimento Diário. O título da mensagem é Melquisedeque, sacerdócio perfeito e celestial. Uma pessoa de difícil compreensão encontrada no livro de Hebreus é o sacerdote Melquisedeque. Ele é mencionado primeiramente em Gênesis 14, do 18 a 20, onde Abraão é servido com pão e vinho e ainda abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, após Abraão vencer a guerra contra os 4 reis. Leamos Hebreus 7, do 1 ao 3, que dizem: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aleluia! Essa palavra perpetuamente é o mesmo que eternamente. E Deus nos preparou um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aos que pensam, isso não é para mim, eu digo a você, Deus preparou para você, sim, querido ouvinte, um sacerdote da ordem de Melquisedeque, equipado de tudo que é necessário para levá-lo até lá. Deus nos levará à sua glória. Aleluia! Em Romanos 8, do 19 a 21, Paulo afirma que Deus um dia fará seus filhos se revelarem em sua glória, que na revelação da glória dos filhos de Deus, ele libertará a criação do cativeiro da corrupção. Esse momento glorioso chegará porque temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque que nos ajudará a chegar lá. Deus teve de levantar outro sacerdócio além do sacerdócio dos levitas, porque este não era perfeito e, portanto, não conseguia conduzir-nos à perfeição. Esse outro sacerdócio perfeito é capaz de nos conduzir à perfeição, conforme nos mostra esse trecho do versículo 11, que diz: Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Aleluia, meus irmãos! Tudo isso que estava no Antigo Testamento não era suficiente para cumprir o que Deus prometeu. Então, Deus levantou outro sacerdócio, o qual veio por Jesus Cristo, que nem era da tribo de Levi, mas da de Judá, e se tornou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nos versículos de 12 a 16 do capítulo 7 de Hebreus, vimos que houve uma mudança de lei, porque houve mudança de sacerdócio. Porque surgiu um sacerdócio indissolúvel, indestrutível, não perecível, e essa vida indissolúvel constituiu outro sacerdócio que nos levará à perfeição, porque Ele é perfeito. Que todos possamos não apenas entender isso e apreciar o valor do que está escrito aqui, mas também nos tornar loucos por causa dessa revelação que nos é trazida. Lemos agora os versículos 18 a 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Revogou-se então a ordenança do sacerdócio da ordem de Arão por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade, por não conseguir levar-nos à perfeição, até a glória de Deus. E esse outro sacerdócio reacende a esperança superior para a qual nos achegamos a Deus. Agora, não somos pessoas sem esperança. Não podemos dizer que isso não é para nós, pois não é baseado em nossa força, e sim nesse sacerdócio perfeito, uma vez que Deus constituiu Cristo como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja o Senhor! Agora, nos versículos de 20 a 21, lemos: E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Amado ouvinte, Deus não só mudou o sacerdócio, mas fez com juramento algo tão solene e sério,
pois o Senhor precisa levar-nos à glória. Deus jurou e não se arrepende, porque Cristo, como sacerdote da ordem de Melquisedeque, é perfeito e nos levará à perfeição. Que esperança maravilhosa! Ó Senhor Jesus, aleluia por isso! Mas uma questão importante é, quando Cristo foi feito esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? De acordo com Hebreus 5, do 5 ao 6, vemos que foi o Pai que glorificou a Jesus, que abriu os braços para recebê-lo na sua glória, o Filho do Homem. Então, a ressurreição foi o exato momento em que a humanidade, a natureza humana foi recebida na glória do Pai. E isso nos abriu a porta, nos abriu um caminho. É por isso que o Senhor disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado ouvinte, todos devemos ter um sonho. E creio que esse também é um sonho de Deus. Ver essa realidade acontecer na vida da igreja. A unidade entre o Pai e o Filho, da qual Deus nos convida para participar mediante a comunhão. Uma maior participação nessa vida indissolúvel e, por fim, receber mais da vida e da natureza divinas. Temos de sonhar com essa unidade, que pode até ser impossível, humanamente falando, de praticar aqui na Terra, mas ela vai acontecer entre nós. Hoje, muito provavelmente, ainda somos muito divididos, cada um com sua opinião, mas um dia seremos tão unidos quanto são o Pai e o Filho, a ponto de dizermos, como Jesus disse em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Quem nos vê, verá a Deus, porque vamos ser quase idênticos, cheios da vida e cheios de Deus. E mais, junto com a unidade, o amor vai crescer entre nós. Glória a Deus, amém? Pode ser também que hoje ainda nos chateemos uns com os outros, odiemos às vezes os irmãos e não os amemos tanto. Mas se formos por esse caminho da pureza e da busca, com a ajuda desse Melquisedeque, veremos essas coisas ocorrerem na igreja, coisas impossíveis de acontecer entre seres humanos, como a unidade plena, o amor, a realidade, a santidade e a glória. Amado ouvinte, convido a aplicar essa palavra no viver da igreja e a mostrar que Deus é capaz de fazer isso, porque temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que já penetrou além do véu e está nos levando para lá por meio do seu sacerdócio perfeito. E ainda, aqueles que também querem ser vencedores serão encorajados, nos procurarão e seguirão juntamente conosco. Louvado seja o Senhor! Para tanto, temos de buscar o Senhor com simplicidade, não nos prender às experiências passadas, deixar de lado a maneira antiga de buscar o Senhor, pois ela já não é mais suficiente. Nossa experiência passada pode ser nosso senso de julgamento, nossa maneira de ver as coisas, que atrapalha-nos de receber a palavra de Deus de maneira pura, porque temos nosso filtro, nosso senso crítico, nossas manias. Precisamos então buscar o Senhor com mais intensidade, com mais pureza, com mais simplicidade. Como Adão, quando criado por Deus, estava nu e não se envergonhava. Além disso, acreditava em tudo o que Deus falava e praticava a palavra de Deus. Somente um coração assim é que seremos vitoriosos. Que tal fazermos um pacto entre nós de buscar ter simplicidade em tudo e para com todos? Com toda certeza, o Senhor irá nos abençoar cada vez mais por buscarmos viver com um coração simples, puro e obediente. Louvado seja o Senhor. Vamos concluindo essa mensagem. E lembre-se de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. Também é muito importante para nós o seu feedback e também nos ajuda a levar essa mensagem de esperança e vida para muitas pessoas. Pedimos que, caso ainda não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que novos vídeos forem lançados. Na descrição de todos os vídeos disponibilizamos links do alimento diário e também outras indicações de livros de apoio que podem ajudar a se aprofundar e ganhar mais revelação sobre esses assuntos. Encorajamos você a dar uma olhada nessas indicações também. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Fica com Deus, meus queridos, e abraços.